Hoje a gente convidou a Joana para falar para nós sobre o motivo da tristeza. Joana conhece, parece o rostinho, hein, Joana, para o pessoal que vê. Joana é da AMENG, né, da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, e também da Clínica Renascimento, né, e vai trazer para nós o motivo da tristeza, né, que está dentro do cultivo das emoções, ok? Já vou compartilhar aqui a tela do estudo, para ela dar início aí a tarefa. Obrigado. Joana, você está no mudo, você está no mudo, você está no mute. Eu não estou te ouvindo. Desculpe. Agora deu. Beleza. Isso. E é até bom se todo mundo ficar no mute, eu acho que fica melhor o som, né? Bom, boa noite, gente querida. Às vezes a gente não se conhece pessoalmente próximo, mas é como se a gente vibrasse como uma única família, com esse propósito também que é de cada um de nós. Obrigada, viu, Paulo, por você ter lembrado de mim, vocês, né, ter me convidado. Eu estou, talvez, voltando a trabalhar novamente nas palestras, na tela. Eu tenho um pouco de dificuldade com tela, sabe? Então, meu desejo mesmo era ir para o presencial, ver vocês e a gente poder estar junto. Até porque esse tema, ele é um tema muito especial, ele é um tema da, da gente debater, conversar, escutar um ao outro. Ele não é bem um tema para se palestrar, não, sabe? Ele é um tema do sentir, não é um tema do pensar. Então, eu já não sou, eu acho que eu tenho mais afinidade com esses temas mesmo que são do sentir, sabe? Esse tema não é um tema do conhecer, é um tema do compreender. Ele nos convida a entrar num outro lugar, num outro compartimento, sabe? Bom seria se a gente estivesse todo mundo sentado, juntos, numa roda, mas estou vendo que está todo mundo aí na telinha, está todo mundo em casa? Vocês estão todos em casa, Sim. né? Sim. Sim. Verdade. Sim. A gente vai tendo um pouco de vontade, de dificuldade de voltar para os grupos, para o presencial. Eu estou ensaiando nos últimos 2 meses voltar a fazer tudo presencial, mas realmente é difícil, né? A gente estava 2 anos viciado, né? No online, mas obrigada, Alexandre, pelo seu carinho, viu? A gente fica aqui lembrando de um monte de oportunidades que a gente se viu. Eu estou aqui vendo o Leonardo, conheço aí um tanto de gente aí, né? Olha lá, Simone. Muita gente que, às vezes, a gente só tem muito tempo que não vê, né? Eu queria começar contando uma história para vocês. As histórias, eu gosto de usá-las, elas têm, para mim, um significado assim, metafórico. Elas não. O bom seria que depois a gente pudesse conversar sobre isso, mas vamos fazê-lo. Vocês podem se sentir à vontade, depois da história, de dizer algo sobre o que vocês estão sentindo. Faz muita diferença quando isso pode acontecer. A gente está passando do tempo onde a gente ficava muito preso a critérios rígidos, né?
Eu sei que a gente precisa de cumprir horário, mas é muito importante que eu costumo brincar e dizer assim, aquecer o peito, então você precisa de dizer o que você está sentindo. Então, vocês ficam à vontade para dizer, para pedir a palavra, tá bem? Então, eu vou contar uma história árabe para vocês, aqueles contos árabes, vocês talvez até conheçam, é do Nasruddin. De vez em quando a gente anda contando por aí nos grupos, principalmente lá da associação. Nasruddin, hoje na nossa história, é um jardineiro. E ele é um jardineiro assim, muito dedicado e muito assim, inspirado para lidar com o chão, para lidar com as sementes, para lidar, enfim, com os jardins. E Nasruddin sempre plantando jardins para no reino onde ele morava. Um dia ele resolveu plantar seu próprio jardim. E aí Nasruddin delicadamente escolheu as melhores sementes das flores que ele mais amava, que ele mais se inspirava nelas. Essa foi a escolha. E selecionou todas, ficou um tempo lá selecionando, um tempo preparando o terreno do jardim, aquele espaço especial onde ele iria cultivar as suas sementes, e assim ele o fez, e as sementes, o tempo passou, e ele ali sempre dedicado, né, como se ele tivesse gestando aquele sonho, né, o sonho de não só fazer o jardim para alguém, mas um sonho de fazer o jardim para si mesmo. E assim Nasruddin, um belo dia, começou a observar as flores brotando. Aqui e ali chegou o tempo das flores, o tempo da primavera, mais ou menos como nesse tempo que nós estamos agora, né? Onde as flores vão devagarinho. Eu ia até trazer uma orquídea minha aqui, mas me esqueci também, não vou atrás dela agora, não. Mas ela está assim, sabe? Uma flor já meio aberta, os outros botãozinhos, cada um no seu tamanho. Fico imaginando que o jardim do Nasruddin era mais ou menos assim, sabe? E ele foi se encantando, amando com o resultado da sua dedicação e do seu sonho realizado. Um belo dia, ele descobriu lá no jardim algo que desabrochou, que não foi escolha dele. Ele não tinha plantado os dentes de leão. E lá estavam os dentes de leão. E aí brotou uma aqui, outra ali, outra acolá. Nasruddin, então, decidiu que não queria os dentes de leão no seu jardim e que não foi isso que ele escolheu e não é isso que ele esperava. E ele foi, então, mantendo o controle dos dentes de leão e foi arrancando um por um, arrancando, né? Quase todos os dias estava lá o Nasruddin arrancando as flores dos dentes de leão. Vocês conhecem os dentes de leão? Quem conhece? É aquela flor que a gente sopra, sai tudo voando. Isso, essa aí. Né? Ela está voando aí na minha primeira página. Isso, Lá, essa aí. está voando na minha primeira página. As crianças costumavam chamar de cabelinho de vovó. Cabelinho de vovó, isso mesmo. E elas nascem aonde elas escolhem nascer, né? Onde elas escolhem nascer. E elas escolheram nascer no jardim do Nasruddin e ele se indignou com isso. Quando ele percebeu que de nada adiantava ele arrancar os dentes de leão, ele passou a usar toda a técnica que ele sabia para manter um jardim de boa qualidade, com as sementes, simplesmente com o que ele escolhesse que ali ficasse, já que ele tinha lá os donos daqueles palácios, daquele reino, eles eram todos muito exigentes. E ele sabia atender
alguém exigente, e ele se deparou também consigo mesmo muito exigente, né? E aí ele foi, então, empregando técnicas para se livrar daquele dente de leão. E nada, nenhum resultado respondeu ao que ele queria. E ele não se conformou, indignado, ele começou, então, a visitar outros reinos, visitar outros jardineiros que tinham assim uma fama semelhante à dele, de qualidade e de dedicação e de belos jardins. Então, foi lá, visitando aqui e ali, ele levou muito tempo. E cada vez que ele ia num reino, quando ele voltava, estava lá os dentes de leão, se distribuindo ali, né? O vento soprando, e ele indignado, arrancando. E um belo dia ele se lembrou que tinha um jardineiro muito famoso, o mais famoso de toda aquela região, num reino mais distante. E só Deus sabe o tanto que Narudinho gastou viajando nas costas do camelo até chegar nesse reino especial onde o jardim era dos mais belos do mundo. E assim ele foi recebido. Ele largou, hein, Joana? Ele largou o jardim dele lá, as traças, e foi buscar esse outro? Eu imagino que ele deve ter pedido alguém para acompanhar o jardim dele, porque ele amava muito os jardins, né? Ele jamais deixaria as traças. Só que ele não conseguia abrir mão de descobrir como que ele se livraria do intruso, né? Que foi assim que os dentes de leão significava para ele. Mas, com certeza, ele tinha ajudantes, né? Que cuidaram do jardim dele, Alexandre. Certamente. Né? Aí, eu também, quando largo o meu jardim lá na roça, eu coloco alguém a postos lá, cuidando. Não é a mesma coisa, mas dá certo, né? E o Narzurutim assim fez, e foi recebido por esse jardineiro, que mais parecia... Peraí, esqueci de uma coisa, estou vendo aqui que eu estou com a minha bateria, está fraca, vocês me dão 2 minutinhos. Enquanto isso, vocês vão completando a história. O que acontecerá nas cenas dos próximos capítulos? Eu estou parado nele visitando o Jardim do Homem lá, ficou maravilhado com o Jardim do Homem, do outro jardineiro. Narzurutim conseguirá encontrar a solução? Ele vai encontrar a solução do jardineiro lá do outro jardim, né? Tomara que ela seja boa para ele. E aproveitando a oportunidade, ó, ela, não é a bateria dela que estava acabando, não, viu, gente? A bateria do celular dela, viu? Não podia ser, Alexandre. Fazer uma... Minha bateria está acabando na bateria do celular Bom dela. que ele conta piada, ele mesmo ri, né? A minha bateria não está, não. Aí, tá vendo? Ela já ouviu. Alexandre, tá acabando. Gente, desculpa, gente, mas faz parte do meu show. Faz parte do meu show esquecer de detalhes. Eu nem vi, nem pensei. E eu tenho uma tomada aqui pertinho, mas ela não está boa. Ela está dando mau contato.
Osmar. Então, eu fui buscar uma extensão para me ajudar, tá? E aí, Nasrutin, então, foi conversar com aquele jardineiro, que com certeza teria para ele a resposta que ele precisava. Ele foi recebido no reino, em meio a uma beleza imensa de paisagens, de árvores, de flores, de aromas. E o Senhor parecia um guru mesmo, um guru. Se assentou na frente dele, e Nasrutin contou toda a sua história para ele. Ele escutou atentamente e fez as sugestões. Fez algumas sugestões para Nasrutin. Vocês estão me ouvindo, não? Vocês estão me ouvindo? Sai com pressa para tomar banho. Vocês estão me ouvindo? Rômio, coloca Tem no gente mudo aí. com o microfone aberto aí. Tem gente com o microfone aberto. Fica ruim porque fica mais de uma voz, né? Então, gente, ele recebeu todas as informações que ele recebeu desse jardineiro, eram todas que ele já tinha tentado, que ele já tinha buscado, que ele já tinha investido e que ele já conhecia. E aí o jardineiro esgotou, né, esse mestre, guru dos jardins, esgotou tudo que ele tinha para dizer e para sugerir para Nasrutin, e tudo que ele sugeriu, Nasrutin já tinha tentado. Então, ele pediu licença a Nasrutin, pediu algum tempo e se retirou. E demorou também, imagino que deve ter sido muito tempo, porque Nasrutin já estava impaciente. E aí o guru volta a se assentar novamente em frente a Nasrutin. E ele já chega com mais força, olhando fundo. E Nasrutin, então, tinha certeza que ele tinha trago a resposta que ele precisava. E ele disse: Nasrutin, eu já sei o que você, então, vai fazer com os dentes de leão. Eu sugiro que você aprenda a amá-los. E aí o mestre levantou e se retirou. Nasrutin ficou por algum tempo assentado, pensativo, confuso, até um pouco irritado. Mas ele tinha uma longa viagem para voltar para casa. E nesse tempo, naturalmente, eu não sei o que aconteceu. Mas nesse tempo ele deve ter tido muitos pensamentos e reflexões importantes. Provavelmente ele deve ter compreendido aquela sugestão do mestre dos jardins. Eu imagino que ele deve estar com os dentes de leão até hoje lá na casa dele. O que vocês acham? Eu acho que ele está. Mas agora, como ele ama, eles não incomodam mais. Ele consegue controlar direitinho. Uhum. Tá? Então. Eu acho que o processo de aceitação, né, Joana? A situação posta, né, igual a gente viveu essa questão da pandemia aí, está vivendo até hoje, né? É uma situação que está posta, a gente não gosta, mas a gente tem que acolhê-la, né, de forma a vivenciá-la da melhor forma possível. Então, e outras coisas que a gente vive, que muitas vezes a gente não gosta, mas que a gente precisa também entender de uma outra maneira. Essas histórias são assim, cada um tem um olhar para ela, cada um entra num compartimento da história, como se fosse uma grande
um grande salão com várias portas, né? E cada um escolhe uma porta para entrar. É ali que ele consegue, então, se encontrar na história. E as metáforas, elas nos pedem para que a gente se encontre nelas. Então, o convite aí é para que você se encontre nessa história do Nasruddin. E ele é um personagem muito simples, mas muito sábio, e nós podemos aprender muito com ele. O Paulo podia passar a próxima, então, para a gente, Paulo? É que eu estou tentando, tá, Joana? Tá bem? Aqui, ó. Aí. Vai aparecer. Eu ainda não estou vendo, Paulo. Todo mundo, ninguém está vendo? Sim, eu estou vendo. Sim. Está todo mundo vendo? Eu estou vendo. É? Uai, só eu que não estou vendo. Mas vocês estão me Será que vendo? Vocês travou estão me alguma tela aí, vendo? não? Hein? Eu estou te vendo num quadradinho pequeno. Sim, estamos te vendo. É porque ela está no celular, gente. E quando eu falo, mas o meu quadrado não aumenta quando eu falo, não? Não. Não, o que está grande que é a pena. tela. Ah, tá bom. Então, gente, é por isso mesmo que eu não estou vendo. Mas vocês poderiam ler para mim o que está escrito? Quem é que gostaria de ler? Lê em voz alta, tá bom? Posso ler o Eu primeiro? posso ler. Depois o- Ok, é como se fosse eu. Pode depois ler? outro ler. Sim. Todo jardim começa comum. Sonho de amor antes que qualquer árvore seja plantada ou qualquer lago seja construído. É preciso que as árvores e os lagos tenham nascido dentro da alma. Quem não tem jardins por dentro, não planta jardins por fora e nem passeia por eles. Rubens Alves. Que efeito isso faz em vocês? Eu fiquei assim, quem não tem jardim por dentro, não planta jardim por fora, eu não planto nenhum jardim por fora. Eu falei, poxa, isso aí me pegou assim de surpresa, viu? Mas ele não Quero ver falou que quem não tem jardim por fora não tem por dentro. Ele não falou isso, não. Ele não falou isso, pois é. Eu estou olhando lá que eu não planto nenhum jardim, não mexo com nenhuma planta, não mexo com nenhuma horta, não faço nada disso, né? A única coisa que eu cuidei com muito carinho foi uma orquídea que eu ganhei do painho aí, que eu cuidei dela muito bem cuidadinha, mas com o tempo ela foi indo embora, né? Mas assim, não comprei até um negócio bacana para poder colocar nela, para ver se ela floria mais e tudo. Mas assim, isso aí me pegou, né? Jardim por dentro, não tem por fora. Eu me assustei assim no primeiro momento. É isso que eu quero falar. Não tem assim não consegui imaginar nada mais além disso, não. Só me Gente, assustou. vocês estão vendo a imagem? Sim, Joana. Estão vendo, né? É só Ah, Não, só um comentário, Joana. O poeta é sempre alguém que consegue pensar. A gente vê esses poetas, Rubem Alves e outros. A gente vê Adélia Prado, né? A gente vê que são pessoas que conseguem ter uma percepção da vida, vamos dizer assim, consegue captar a sabedoria da vida através da sua sensibilidade, né? E a gente vê que o Rubens Alves ele faz isso aqui quando ele fala que as coisas que a gente depois materializa na vida, né, que a gente executa, tudo elas têm origem num desejo, tem origem na alma, né? Então, assim, se sua alma está doente, né, se você não constrói essas coisas previamente, através do seu desejo, do seu sonho,
isso depois nunca materializa. Então, a importância que a gente cultive essas coisas internamente, nessa vontade de crescer, de melhorar, de fazer as coisas acontecerem, né? Que isso é como se fosse um alimento, né? Como se fosse um elemento precursor para que as coisas possam se materializar, né? Sim, faz bem sentido tudo isso, né? E a primeira vez que eu li, viu, o Alexandre, eu só não falei isso que você falou, porque eu sempre tenho jardim do lado de fora. Mas, na verdade, eu acho que ele estava nos pedindo para que a gente mergulhasse na profundeza do nosso interior. Lá mora um jardim. Lá mora um terreno fértil, que você pode plantar o que você escolher que nasce. Então, nós temos uma dimensão interna, que é a dimensão onde nós gestamos a vida. É como se de dentro para fora nós gestamos a vida. E esse jardim é uma metáfora, né? Ele não se refere simplesmente essas sementes, elas são os nossos recursos íntimos, os recursos que fazem parte da nossa alma, que nós já construímos como se fosse o nosso patrimônio. E muitas vezes nós colocamos toda a delicadeza na vida e muitas vezes nós temos muita dificuldade de nos dedicarmos a algo, né? Então, o jardim, ele é a nossa terra interior, o nosso espaço interior, com recursos imensos. E nós temos, por que não dizer que cada semente poderia ser cada aspecto nosso, cada característica nossa, né? Cada flor tem um lado nosso que é uma orquídea. Tem, como diz aí o Alexandre, né? Tem um outro lado nosso que é uma rosa, um outro lado que é o jasmim, um outro lado que é as ervas, um outro lado que são as árvores, um outro lado que são os lagos. Assim somos nós, né? Viemos para a Terra, a Terra nos fecundou e nós estamos aqui, né, descobrindo que está encoberto. E os brotos estão saindo, estão se revelando na nossa história. E cada passo que nós damos, e cada história que a gente conta, e cada experiência que a gente vive, revela os brotos, as sementes. E, às vezes, essas sementes são sementes que nascem no cerrado. Às vezes, essas sementes são dentes de leão, né? Às vezes, essas sementes são os dentes de leão para o Nasrudim. Eu não quero os dentes de leão. E a gente, muitas vezes, constrói uma rejeição por uma característica nossa. Constrói uma exclusão de uma parte nossa. É como se nós desejássemos ser melhores, mas não melhores do que somos, melhores de tal maneira que nós convencemos todas as pessoas que nós somos especiais. Parece que a gente vive construindo um caminho onde a gente precisa de ser admirado. E se a gente correr o risco de não ser admirado, então o que a gente faz? Que é arrancar de nós aquele lado, que passa a ser desprezível para nós. Alguns pensadores, filósofos e até terapeutas de todos os tempos chamam esse lado de sombra, né? E é o que Joana de Ângeles faz. Vocês estão estudando Joana de Ângeles aí, não é?
Uhum. Sim, sim. Então, eu mergulho o movimento, né, que Joana de Ângeles faz para que nós possamos olhar exatamente para a nossa sombra, ou quem sabe para aquilo que representa os nossos dentes de leão, se nós formos assim como Nasruddin. Joana de Ângeles pede para que a gente reconheça alguma parte nossa que nós queremos esconder. Queremos negar, fazemos de conta que não existe. E isso tem um efeito, porque todo movimento que a gente faz na vida e a gente escolhe na vida tem um efeito. E talvez vocês até já tenham aí essa resposta na ponta da língua, que efeito que isso faz quando nós vivemos a vida, né? Criando assim uma dificuldade de aceitar o que brota no nosso terreno, aquilo que brota no nosso terreno, aquilo que aparece que a gente não se sente sintonizado, aquilo que a gente acha que foi uma invasão, aquilo que a gente não reconhece que somos nós, aquilo que a gente não gostaria que fôssemos nós, aquilo que às vezes a gente mente para nós mesmos, esconde nós mesmos, que são uma parte nossa. Qual o efeito disso? Depressão, Isso, tristeza. hein? É porque seu som está quicando. Ah, tá. Hein? Depressão, tristeza. Isso é um dos efeitos, né? Que é o nosso tema, né? A tristeza, que nós já começamos a falar dela quando falamos dos dentes de leão, quando falamos da inquietação do Nasruddin, que muitas vezes é nossa inquietação, né? E nossa inquietação exatamente porque tentamos esse movimento de não fazer contato e não aceitarmos a nossa humanidade, né? E que isso diz respeito à nossa humanidade. São características do ser humano. E todo ser humano que brotou nessa terra de Deus, reencarnou nessa terra de Deus, desconhece muitas sementes que moram dentro dele, e a gente vem para essa terra de Deus para que ela brote diante de nós, para que ela se revele para nós. E as experiências da vida têm esse propósito amoroso do Criador, para que nós possamos ampliar e expandir o autoconhecimento, para que a gente possa ir no caminho do autoencontro, se a gente poderia dizer assim. E para que a gente pudesse ir encontrando um caminho de cura para as nossas dores e não negando a nossa dor, né? Então, isso faz toda a diferença. Então, quando o Rubem Alves diz assim, que dentro de cada um mora um jardim, e ele até já deu nome para esse jardim. Ele disse que esse é um jardim secreto. Esse é um jardim secreto onde a chave está escondida. E cada movimento de autoconhecimento que a gente faz, a gente se aproxima do local onde está a chave. E a gente, então, precisa de visitar esse jardim secreto. Rubem Alves fala assim, né? E é muito interessante que essa visita ao jardim secreto tem muito a ver com o que os nossos queridos mentores dizem para nós, né? Quando eles falam do auto-amor, do auto-perdão, quando eles falam do autocuidado, quando eles falam da evangelização, quando eles falam do movimento também do holo-amor, né? Quando a gente vai em direção ao lado de fora,
que é um jardim que a gente planta também do lado de fora. E aí ele nos convida para ir lá também do lado de fora, cuidar de um jardim que muitas vezes não é nosso, mas que pode receber um pouco do adubo que a gente pode colocar. Então, nós temos aí essa representação simbólica onde a dor é que é o nosso principal caminho de cura, que é nós selecionamos hoje a dor como a tristeza. E podemos olhar para essa tristeza. Podemos. O que a gente faz com a tristeza? Tristeza é a mesma coisa que depressão? É permitido ao cristão sentir tristeza? Ou se deprimir? É permitido? O religioso se sente assim, se permite ter essas emoções, ter esses conflitos que nos levam à dor, que nos levam à tristeza ou à depressão. Eu sinto que fazer perguntas como essas acabam nos auxiliando a descobrir o que é que a gente tem feito, se a gente tem se permitido, né, como cristãos religiosos, a fazer contato com a tristeza. Jaide, só um minutinho. Jaide, eu vou te pedir um favor. Traz para mim o computador, que eu acho que vai ficar melhor com o computador. Então, a dor desperta algo que está adormecido, como uma semente de dente de leão que estava adormecida na terra e que se revela. E muitas vezes a gente prefere arrancá-la. Muitas vezes nós nos envergonhamos desta semente, não é mesmo? Dor, tristeza, é a mesma coisa que depressão? Entra no Zap aí para mim. É uma pergunta mesmo para que vocês reflitam. Se vocês Eu não acho que a sentirem... depressão é mais profundo, né, não? É uma dor mais pungente, vamos falar assim. Uhum. É maior, é um grau maior. É isso que eu quero falar. Eu sinto que se a gente puder fazer, separar a tristeza da depressão, depois a gente pode juntar, que não vai ter problema nenhum, mas nós precisamos, a princípio, de separar mesmo a dor. A dor da tristeza, da dor da depressão, talvez, né? Se a gente poderia dizer assim. Tá. E aí, Alexandre e todos vocês, como que vocês sentem tristeza? Eu vou trocar aqui, tá, gente? Agora, será que nós temos carga suficiente? Temos? Mas, de qualquer maneira, traz carga, tá? Para mim. Eu agora já estou um pouco preocupada com o horário, tá, gente? Nossa, é verdade que eu só tenho 15 minutos? Espera aí. É verdade. Ô, gente, não vai ser possível, sabe por quê? Eu ficar no computador, agora que eu lembrei, eu não tenho aqui no computador o Zoom. Eu não tenho o Zoom. Já retira aqui para mim. Foi só um lapso.
Isso aqui, gente, é dificuldade com a tecnologia, viu? Vocês me desculpem. Então vamos olhar para a tristeza. A primeira proposta que nós temos é de cura da tristeza. Para qualquer coisa que eu vou curar na vida, o que eu preciso de fazer? Conhecer. Conhecer a tristeza. Dar um nome para essa tristeza. Permitir que ela esteja diante de mim. Permitir que ela seja uma parte minha. Esse é o primeiro movimento. É conversar com essa tristeza e dar um nome para ela. O segundo movimento é compreender a diferença da tristeza para a depressão. Vocês estão estudando aí as emoções, eu não sei se vocês viram que nós temos 5 emoções básicas, que são as emoções como se fossem as raízes de todas as demais emoções, e que todos os seres humanos têm essas 5 emoções. Vocês viram isso? Não, nós estamos começando agora. Ah, tá. E começamos pela tristeza. Isso é importantíssimo, gente, essa percepção, esse conhecimento de que nós temos 5 emoções básicas, e elas são tristeza, alegria, preocupação, medo. Sabe qual é a outra? Raiva. Essas 5 emoções básicas, todo ser humano sente as 5 emoções básicas. Então, como humanos, nós temos direito e podemos nos permitir passar por esses desafios dessas 5 emoções. Isso significa também que elas são educativas. Isso significa também que elas são emoções que nos despertam, que nos sinalizam algo em direção ao autoconhecimento. Elas pretendem nos auxiliar no caminho da nossa reencarnação. Elas nos trazem referências importantes. E a tristeza é uma referência maravilhosa de limite. A tristeza, ela está nos despertando, chamando a atenção da gente para que nós possamos mudar de direção. Tem algo que não vai nos trazer um bom retorno e não vai fazer um bom efeito, e que nós estamos vivendo agora, nesse instante, nesse momento. Então, quando sentimos tristeza, a tristeza é um sinal de que nós temos que encontrar um limite para o movimento que nós estamos fazendo. E é interessante que na tristeza está embutido muito os excessos e as faltas do nosso movimento na vida. Né? Ou a gente aprofunda demais na dor e não sabemos o que fazer com a nossa dor, né? Ou nós negamos essa dor e ela não deixa de nos perturbar, ela não deixa de fazer um efeito também adoecedor. Então, a tristeza se revela como uma mestre, como uma parceira de vida, para que a gente possa despertar para algo novo e descobrir ali, que ali na frente eu posso virar naquela curva ali, mudar a direção por onde eu caminhava. A mudança de direção para Nasruddin foi aprender a amar os dentes de leão. Era a alternativa que ele tinha. Nós temos, geralmente, na vida, 3 alternativas, no mínimo, para que a gente possa rever o nosso caminho e aprender com a tristeza, acolher a tristeza como se fosse uma percepção do novo. Mas se a gente negar a tristeza, ou se a gente não prestar atenção
e não conversar com ela, não deixar que ela nos oriente, a gente, então, fica paralisado. Essa paralisação é igual água estragada. E essa ausência de movimento que se repete, é que vai construindo a depressão. E a depressão nasce de uma tristeza que não quer ser conhecida, de uma tristeza que não pôde cumprir o seu papel para nós. A depressão nasce de uma revolta nossa, de uma rebeldia nossa de não querer saber do que se trata. Me parece que o Nasrudin passou um período assim, revoltado, deprimido, indignado, mas ele não deixou de fazer um movimento. Então, ele estava numa tristeza à beira da depressão, mas se ele conseguiu amar os dentes de leão, ele não mergulhou na depressão. Então, esse é um grande caminho e é a grande beleza da tristeza na nossa vida. Então, quando a gente vê, por exemplo, essa maneira de falar da tristeza, assim, cultivar a tristeza, não significa que nós vamos plantar sementes de tristeza. Significa que quando a semente da tristeza brotar, nós precisamos saber o que ela pretende e o que ela espera de nós, para onde ela quer nos conduzir. Vocês se lembram do relato do Livro dos Espíritos, quando fala de Allan Kardec, quando estava codificando a doutrina espírita e estava escrevendo, me parece, o Livro dos Espíritos, e que ele, durante a noite, ficava, às vezes, horas e horas ali no trabalho, e, de vez em quando, ele ouvia umas pancadas, aí ele parava de fazer o que ele estava fazendo, deixava ali as letras, ia descobrir onde era a pancada, não encontrava, voltava, sentava, e quando ele olhava de novo para aquele material, ele acabava revendo as últimas coisas que ele tinha escrito, aí ele percebia que ele precisava de mudar, que não era aquilo que ele queria dizer. Então, nessa imagem, as pancadas faziam um efeito semelhante ao que a tristeza faz na nossa vida. O que ela quer de nós é coragem. A tristeza quer de nós é limite, é percepção, é conferir os movimentos nossos na vida. Isso é o que a tristeza quer de nós. E toda dor vivida é diferente de ferida. Não necessariamente, nós não precisamos de ferida, de fazer uma ferida que sangra. Toda dor vivida, ela é superada, ela é evolutiva, ela se torna útil, ela se torna grandiosa para nós, e ela deixa um adubo no solo, para que as sementes possam brotar. Ela deixa um adubo, né? E a gente sobrevive a essa tristeza sempre. Toda tristeza que você acolhe, que você ama, você sobrevive a ela. Eu descobri como que eu acho. Passa aí para mim Passa para mim. Quem está passando é o Paulo. Passa para mim. Cada um cresce à sua maneira. E aí nós descobrimos... Hã? Agora você está vendo, né? Hein? Não, pai. Agora você já está vendo. Agora eu estou vendo, gente. Cada um cresce à sua maneira. Então, está aí, né, o jardim, que seria... Agora já não é mais o Nasrudin, né? É o nosso jardim interno, com sementes diferentes, que cada uma cresce à sua maneira. E a semente da tristeza faz crescer muitas sementes produtivas e úteis que geram um ser humano mais forte, um ser humano mais amoroso consigo mesmo. E o auto-amor é maravilhoso, porque auto-amor se transforma
sempre em holo amor. E todas as vezes que nós atravessamos uma dor, nós deixamos o terreno adubadinho, bem adubadinho. As raízes fortalecidas, bem fortalecidas. Todas as vezes que nós passamos por uma tristeza. E todas as vezes que nós atravessamos essa dor, o caminho, o que nós encontramos lá na frente quando nós atravessamos uma dor? Alegria. A alegria, maravilhoso isso. E essa alegria é uma outra emoção que faz polaridade com a tristeza. Então, quando nós estamos curando a tristeza, nós topamos com a alegria, que é a energia do coração, que é a vibração do coração, que é a emoção do coração. Né? A gente aprende isso, inclusive, na acupuntura, na medicina chinesa. Nós aprendemos que a emoção do coração é alegria. E é aí, quando nós topamos com essa alegria e que nós topamos também com a delícia de sermos quem nós somos. Nós sentimos a alegria de ser quem nós somos. Por isso, nós encontramos o alto amor. Isso não é maravilhoso? Saber que a tristeza pode ensinar isso para a gente, isso é. A gente prestar atenção. Saber que a tristeza ela está no caminho que nos leva para o amor. E nós, quando falamos de tristeza, nós não estamos falando de depressão, mas muitas vezes, quando nós não conseguimos acolher... Passa a outra aí para mim, Paulo. Passa a outra imagem. A outra. Eu vou pular essa, se der tempo eu falo, mas não vai dar tempo. Passa a próxima. A próxima. Mais uma, Paulo. Depois eu volto nessa. Essa eu tenho que voltar. Mais uma. Chegou? Aí. Hein? Aí. Então, cada vez que eu acolho a tristeza no meu colinho, né? E muitas vezes quem acolhe a tristeza é o meu lado adulto. Porque o lado que sente tristeza, muitas vezes, ele fica um lado infantil. Nós nos sentimos muito humilhados quando nós estamos tristes, muito incapacitados, muito frágeis quando nós estamos tristes. Nós nos escondemos das pessoas como se nós não merecêssemos o amor das pessoas. Nós temos medo de não ser amados. Essa é a nossa tristeza. Mas existe essa criança dentro de nós, né, que está pedindo um colinho, está pedindo para ser vista, né? Está pedindo para ser acolhida, está pedindo para ser amada. E o nosso adulto pode abraçar essa criança. E olha que lindo essa imagem. Está sentindo melhor? O nosso adulto pode perguntar, porque o lado nosso que sente triste é o lado da criança ferida. Então, o nosso adulto pode abraçar a nossa criança e perguntar a ela, está se sentindo melhor? Aí a nossa criança diz, sim, mas ela vacila. E se eu ficar triste de novo? Aí o nosso adulto ainda diz para ela, eu te abraço outra vez. Então, isso é o lugar do adulto que está a caminho do autoconhecimento e que está disposto a aprender com a tristeza. E, em vez de escondê-la e deixá-la na sombra, oculta, excluí-la de dentro de nós, nós a abraçamos, do mesmo jeito que a gente faz com uma criança triste.
Então, nós vamos abraçar a criança triste que mora dentro da gente, que está precisando do colo, que está precisando do abraço. E nós temos um grande terapeuta que ele diz assim, o melhor remédio, o abraço é o melhor remédio para a depressão. Aí ele já fala da depressão. E eu digo, também é o melhor remédio para a tristeza. Se eu abraço a tristeza, dificilmente a depressão vai chegar. E ele ainda diz mais, eu vou receitar 4 abraços por dia. Que eu saiba, segundo ele diz assim, que eu saiba, ninguém morreu de uma overdose de abraços. Então, é assim. E quando eu abraço essa criança dentro de mim, que está humilhada e ferida pela tristeza, eu vou lá, com coragem, pedir o abraço ao papai, à mamãe, pedir o abraço a um amigo, a um irmão, à esposa ou ao esposo. Eu vou lá e abraço, em vez de ficar encolhida, esperando que o amor se manifeste. Eu faço o primeiro movimento do amor. Quando a gente faz o primeiro movimento do amor, eu atraio o amor em minha direção. Isso é maravilhoso. E eu não preciso, quando eu abraço a criança triste, e quando eu cuido, eu abraço o meu lado triste, eu não preciso da depressão. E muitas vezes, então, a depressão, ela vem como um grito da alma. Já que eu não escutei a tristeza, a depressão, com certeza, eu vou escutar. É a tristeza que ficou estragada, abandonada. Então, vem como um grito da alma, para que eu não desista de mim de jeito nenhum. Para que eu vá em minha direção agora e peça ajuda. Porque na depressão, essencialmente, é muito difícil a gente vencer a depressão sem ajuda. Muito difícil. Mas a tristeza, eu posso ser a minha cuidadora, eu posso ser a minha terapeuta, e se for necessário, eu posso buscar pessoas queridas da minha confiança e até terapeutas, por que não? Para que eu possa, então, ficar só na tristeza e transformá-la em humildade, em vez de humilhação. Percebem que é uma polaridade também? Humildade e humilhação são bem diferentes. Um dia uma pessoa brigou comigo, porque eu falei isso. Mas é muito diferente, porque na humilhação eu me encolho, eu me recolho, eu endureço, eu me armo, eu me fecho na humilhação. Eu fico no lugar da vítima, na humilhação. E aí, em vez de amar, eu me armo, né? E na humildade, eu me abro para aprender. Eu me abro para ser... Defende. Hã? Você se fecha para defender. Na humilhação, você se fecha para defender. Isso, defesa. Essa palavra é ótima, Alexandre. Mas na humildade, eu me abro para aprender tudo que a vida tem para me ensinar. Na humildade, eu não quero ser melhor e nem maior. Eu quero ser eu mesma na humildade. Eu me acolho como eu sou. A tristeza precisa muito da humildade, gente, mas muito mesmo. Porque é na humildade em que eu me abraço e que eu falo assim, ama esses dentes de leão, meu querido, vem cá, olha para você ver, que lindo. Ele se espalha, sopre, veja como é gostoso soprar um dente de leão.
Veja que ele se expande e ele pode trazer alegria no seu jardim. Olhe bem, se não está bacana, olhe para ele. Olhe para a cor, olhe para a haste. E aí a gente... Olha como ele é flexível, igual o bambu, que se curva para não romper, não é mesmo? É assim dentro de nós. E aí, quando cuidamos da tristeza que sentimos, no direito de aprender e de renovar nossa vida, nossa história, de mudar de direção, no direito de flexibilidade e colocar limites, porque a tristeza fala muito de abusos, né? É quando a gente vai conhecer a tristeza e começa a fazer perguntas para ela, a gente vê que a gente está abusando da gente mesmo. A tristeza, muitas vezes, ela revela uma falta de autoamor. Não que nós não tenhamos esse amor, mas ele está sufocado dentro da nossa exigência de agradar os outros. E me parece que o Nasruddin estava com aquela exigência de mostrar sua beleza no jardim dele. E aí, quando nós nos sufocamos o autoamor, acontece a tristeza. O bonito é que nós podemos recomeçar. O bonito é que nós podemos reconectar com esse autoamor. Esse autoamor, ele mora dentro de nós como uma dimensão divina. É o nosso Deus interior. Nós podemos reconectar com ele. E ali dentro, naquele cantinho, no profundo da nossa alma, é que Deus mora. É o espaço sagrado do Senhor. Daquele Senhor que é nosso Pai, né? O Deus interior, que somos nós também. Olha que lindeza, também somos nós. E a gente só vai crer nisso, ter confiança nisso, se a gente trilhar o caminho do autoconhecimento. E eu sei que eu preciso de calar a boca agora, né? Então, talvez eu pudesse dizer assim para vocês, gente, eu vou dizer para a tristeza hoje. Agora eu vou falar com a tristeza. Querida tristeza, me desculpe se muitas vezes eu me envergonhei de você. Me desculpe se muitas vezes eu me afastei de você. Querida tristeza, me desculpe se muitas vezes eu menti, fingindo que você não existia. Querida tristeza, hoje eu estou de volta. Querida tristeza, hoje eu vim dizer para você o tanto que eu te amo e o tanto que eu quero aprender com você. Querida tristeza, fale comigo. Eu estou no esforço de poder te escutar. Me ensine a viver. E me ensine a ser humilde para que eu possa ser sempre educando da real verdade que vem do Criador. Educando dos princípios cristãos e amorosos que regem a vida. Querida tristeza, sempre que eu escapuli desse propósito maravilhoso, pode me cutucar. Quando você me cutucar, eu lembrarei que é por amor que você cuida de mim. E eu cuidarei de você. E nós estaremos juntas na grande parceria do amor. Eu só quero ver se eu acho. Passa para mim. Eu só vou deixar uma imagem para vocês. Passa a próxima.
Aí passei, deu em branco aqui, deixa eu ver. Deu branco. Agora veio. Ah, não, essa não dá, não. Vou voltar e vou mostrar que eu queria terminar com o olhar do mestre. Passa tudo até você chegar em Jesus. Ah, não. Ah, tá. Pode ir passando. Isso aí fica para uma próxima. São as parcerias maravilhosas da vida. Eu comigo, eu com Deus. Aí, vamos ficar por aí. Gente, é muito lindo isso. Porque quando eu dou a mão à tristeza, na verdade, eu encontro as mãos do mestre, me acudindo, me acolhendo, me acompanhando. Eu nunca estarei só. Nunca. Não precisamos de ter medo na dor, porque o Cristo é o grande companheiro. Está aí, ó. Me desculpem, parece que eu passei um pouquinho tempo, eu não estou vendo aqui. Quantas horas, Paulo? São 19h12, Joana, mas está tranquilo. Ô, gente, me desculpe, viu? Mas é assim mesmo. É piração minha, às vezes. É uma boa piração. Você encerrou aqui? Errei. Obrigado, Joana. Obrigada a bacana, todos. Obrigada a todos, viu? Teria mais Tá. coisinhas, mas